Boa noite, amigos que nos acompanham mais uma vez. Estamos hoje reiniciando as nossas tarefas, começando um novo ano, após a pausa que tivemos do final de ano. Alguns com festas, outros sem festas, mas a comemoração aconteceu de alguma forma em nossos corações. Estamos retomando hoje as tarefas relativas às vibrações coletivas, com os nossos companheiros, como toda semana estão conosco. E vamos retomar então também a sequência com o estudo do Evangelho no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, nos itens 11 e 12. A fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Seu Demétrio depois vai fazer para nós os comentários, nos trazendo os conhecimentos que ele tem a respeito do Evangelho e nos explicando também esses dois itens do capítulo 19. A leitura hoje, que a Georgia depois irá fazer para nós, no final das tarefas, vem do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso amigo, do nosso companheiro, do nosso exemplo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é Nas Trilhas da Fé, é o estudo 154 do livro. Agradecemos que estejam conosco, nos acompanhem, que possam nos envolver também através dos fluidos que vocês possam, ao momento das vibrações do ar, em benefício de todos aqueles que são necessitados. E agradeço que nos acompanhem também, nos envolvendo com muito amor, como a espiritualidade, a partir desse momento, nos faz, dando sustentação às tarefas do nosso trabalho de hoje. Nós vamos começar, então, ouvindo a Georgia fazendo a elevação, depois o seu Demétrios com esclarecimentos do capítulo 19. Muito obrigado a todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos envolva. Vamos agora serenar nosso coração, serenar nosso pensamento e vamos nos conectar com o nosso anjo protetor, nosso mentor, esse companheirinho que está sempre do nosso lado, nos intuindo, nos encaminhando, nos protegendo com seu amor. Vamos saudando também o mentor da nossa casa, Edgar Armon. Vamos saudar também o patrono da casa, o comandante Edgar Armon. Saudamos também a equipe e aos alunos do plano espiritual. Vamos saudando também as fraternidades. A Fraternidade da Lei Áurea, responsável pela limpeza e higienização do ambiente. A Corrente dos Indígenas de Brogotá e Itaporã, responsáveis pela defesa desta casa. Vamos saudar também a Fraternidade do Trevo, com o Venerável Razim. A Fraternidade dos Discípulos de Jesus. A Fraternidade dos Humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes. E a todas as fraternidades, amigas, com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, amparados na prece, saudemos a fraternidade do Ricardo e seus lanceiros, pedindo a proteção no portão de entrada. Saudemos também esse anjo Ismael,
responsável pela propagação do Evangelho no nosso Brasil. Saudemos também Maria de Magdala e Paulo de Tarso, que são exemplos de reforma íntima, porque ao tempo de Jesus largaram suas vidas de faustos e riqueza para servir ao Mestre. Saudemos também Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, que é um exemplo de persistência, de amor, de resignação. E com Maria, vamos até a esfera crística, onde encontramos o nosso irmão, nosso querido Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, agradecemos esse evangelho de amor e pedimos humildemente que nos ajude a interiorizar cada vez mais esse seu ensinamento. E com Jesus e Maria ao nosso lado, vamos até o Pai da vida. Agradecer ao Pai o processo da reencarnação, que nos torna cada vez melhores. Agradecer também por tudo que por tudo que somos e por tudo que temos. E a Ti, Pai, ofertamos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Pai celeste, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o Teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do Teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Boa noite, amigos. Vamos então ao estudo do Evangelho, às reflexões, né? Capítulo 19, a fé transporta as montanhas. E hoje nós vamos falar um pouco, refletir um pouco a respeito das instruções dos Espíritos, item 11 do capítulo 19,
a fé, mãe da esperança e da caridade. O Espírito José começa a sua instrução, a sua mensagem, dizendo: a fé, para ser provisória, deve ser ativa, não deve se entorpecer, ou seja, debilitar, fraquejar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperar? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis que foi concedido? Que amor? Então, divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que as deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, e sua pureza e sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Na instrução seguinte, a fé divina e a fé humana. Eu vou ler só um trechinho e depois vamos fazer os comentários. A fé e o sentimento inato. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro no estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer,
a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica, em grande parte, hoje, e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Eu vou parar por aqui e vamos começar a fazer algumas reflexões. Bom, quando nós dizemos ter fé, obter fé, construir a fé em nós estamos colocando isso de uma forma desejando, né? É evidente que nós desejamos muitas coisas. E é evidente que as coisas que nós desejamos, nós devemos trabalhar para conquistar. Dependerá do nosso esforço, da nossa determinação em obter, em conquistar o que nós queremos. Então, a fé exige planejamento, trabalho, determinação, perseverança, né? Então, a construção da fé não pode ser somente desejo, vontade. Ela está ligada também à ação, à persistência, à luta, né? Então, quando nós desejamos algo, nós procuramos nos ligar pela nossa fé à energia suprema, que é que nos ilumina, que nos traz a sabedoria, que fortalece a nossa fé. Mas temos que fazer a nossa parte. Então aí o que acontece? Deus, ou seja, as leis de Deus conspirarão a nosso favor. Nos ajudarão de acordo com o nosso caminhar. Quando eu digo nosso caminhar, de acordo com o que nós vamos necessitando. Nós vamos trabalhando, vamos persistindo na nossa determinação e a espiritualidade, essa energia suprema que eu falei, essa luz suprema que nos envolve, que é o amor. Então nós temos e se o que nós desejamos são coisas boas, né? Nós nos relacionamos na energia do universo, do amor, na energia de Deus. Então, nós recebemos também a ajuda que necessitamos através da inspiração dos bons espíritos. Na verdade, nós estamos, como diz a mensagem aqui, não só com a esperança, estamos querendo e trabalhando para isso, né? Estamos em nosso íntimo com a virtude do bem. Então, nós nos relacionamos com a energia do amor, a luz de Deus. E recebemos a ajuda de acordo com o nosso caminhar, com a nossa necessidade. Então, na mensagem seguinte, a fé divina e a fé humana, o Espírito Protetor, ele coloca: a fé é o sentimento inato no homem. Quer dizer, nós temos que desenvolver, ela está em nós, todo está, está dentro da nossa perfeição divina, porque Deus não criou nada imperfeito.
Então ela está inata em nós. Então nós temos que desenvolver, trabalhar essa fé. Então o Espírito protetor aqui, ele diz: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazê-lo eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o espírito religioso. Então, as pessoas acreditam que um santo, um bom espírito, Deus, Jesus, vai realizar por nós o que nós... Então, muitos dizem: vou deixar na mão de Deus, vou deixar na mão de Jesus. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos, para desenvolver a fé, que manifestar a força da nossa alma através da vontade, querer e ter a certeza de conseguir e alcançaremos o objetivo. Então, a fé é a confiança em que Deus nos dará aquilo que necessitamos. Então, de acordo com o nosso caminhar, vamos recebendo a ajuda necessária. Dá um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, eu desejo aprender a tocar um instrumento. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É procurar estudar música. O segundo passo, junto, né? Comprar o instrumento, não é verdade? E outras coisas mais, né? Quando perguntar quando eu era criança, era comum ser perguntar: o que você quer ser quando você crescer, né? Então, dentro dessa pergunta, alguns dizem ser piloto, ser um médico, ser professor e tantas outras coisas. Mas para isso nós teremos que fazer o quê? Teremos que estudar, teremos que trabalhar para pagar a escola, para comprar materiais. Então, se nós deixarmos a Deus dará, né? Não alcançaremos aquilo que desejamos. Então, o desejo, a esperança, a fé, ela é adquirida através do desenvolvimento da nossa vontade, da nossa intenção, porque quando eu digo da nossa intenção, porque muitas pessoas, muitas vezes desejam o que não é bom. E como eu disse, o universo conspira a nosso favor, né? Então, o que acontece? Ele se ligará a espíritos, a coisas não boas, né? Então, ele está desenvolvendo, através das suas atitudes, dos seus pensamentos, uma, entre aspas, né? Aí no caso é uma fé negativa, né? Ele está trabalhando para um projeto negativo. Então, o que ele alcançará? Ajuda? Sim, de espíritos também perfeitos como ele, e que lhe trará o sofrimento. Então, pessoal, é assim que eu entendo. Nós podemos vencer quando nós desejamos, mas trabalhamos para alcançar, e o tempo também pode conspirar a nosso favor, na verdade. Depende do tempo que eu empregar para essa conquista, né? O que eu
colocar no meu querer o tempo necessário para fazer essa conquista, onde eu poderei cair, mas tenho que levantar para seguir, né? Buscar aquilo que eu desejo. Então, a fé está ligada à nossa vontade. E essa vontade, ela está inata em nós. Essa vontade, ela está ligada ao amor. Para desenvolvermos o reino de Deus em nós, o que nós precisamos? Desenvolver o amor. Então, quando o Espírito diz, Mãe da esperança e da caridade, é assim que ele está se referindo. A esperança com o objetivo de vencer e já colocar dentro de nós que nós conseguiremos, que nós obteremos o que desejamos. Muitas vezes a pessoa deseja uma casa suntuosa, deseja ter muitas coisas, né? Mas não tem a determinação para conquistar. E outras têm, desejam, por exemplo, a casa, o carro, né? Desejam ter uma profissão, médico no caso, coisas assim, mas trabalham para isso. E não se deixam abater por negatividades. Por exemplo, uma pessoa fala, você quer ter uma casa que você coloca com tanta coisa, ter isso, ter aquilo. Você não vai conseguir isso, porque você nasceu numa família pobre, você não tem dinheiro para estudar, né? Você não vai conseguir. Mas aquele que é determinado, ele não desiste nunca. Ele trabalha, ele luta por aquilo que ele deseja. Tanto nas coisas materiais, como também nas coisas espirituais. Agora aqui estou me referindo às nossas imperfeições, aos nossos vícios, aos nossos comportamentos, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, vaidade, todas essas imperfeições que nós procuramos trabalhar, estamos procurando trabalhar, porque nós, espíritas, principalmente, nós estamos reunidos nessa reunião fraterna para irradiarmos boas energias. Qual a nossa intenção? É de cada dia sermos pessoas melhores. Então, nós estamos procurando trabalhar a nossa reforma íntima. Temos fé que conseguiremos? É claro, porque temos isso em nosso coração, em nosso íntimo. Nós queremos ser pessoas melhores, queremos desenvolver os ensinamentos de Jesus, a fé, a fraternidade, a beneficência. Então, de vez em quando ainda temos vacilações. E quando eu disse a respeito da luz divina, a energia divina, né? Quando temos vacilações, procuremos trabalhar nossos pensamentos e, através da oração, nos ligarmos a Deus, pois com certeza receberemos o amparo, a instrução, a inspiração para fazermos melhor e vencermos as nossas problemáticas, as nossas imperfeições. Então, estamos já em cima do horário. A nossa reflexão da noite é a respeito da fé
Mãe da esperança e da caridade. A fé humana, aquela, a fé divina, aquela que está relacionada à razão. Não é verdade? Então procuremos a cada dia mais sabedoria, desenvolvendo mais a fé e assim caminharmos em busca da perfeição, o reino de Deus que está em nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos ao Sr. Demetrios pelos esclarecimentos, apenas complementando que a fé sem ação não traz resultado, companheiros. Vamos fazer a nossa parte. Nesse instante, vamos pedir para que nós entremos em sintonia com os companheiros que nos veem, nos acompanhem, com os amigos que já estão em outras casas também, preparados neste momento e realizando também as vibrações coletivas. Vamos permitir que a espiritualidade amiga nos envolva com muito carinho, com muito amor, sentindo essas vibrações em nossos corações, enriquecendo-a com muito amor. Esse momento é um momento de doação. Ao abrir os nossos corações com muita alegria, a compreensão de sabermos que somos capazes de oferecer fluidos amorosos aos mais necessitados. Vamos permitir que o nosso coração transborde de amor por aqueles que nos procuram, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos caminhos, aqueles que são os assistidos na nossa casa, os companheiros que passam por dificuldades e que passaram recentemente, tendo dificuldades com parentes, a nossa companheira Lúcia, o nosso amor, a saudação de que a força de Deus irá acompanhar você e sua família. E nesse instante, então, em profunda serenidade, vamos sentindo todo o amor que a espiritualidade amiga nos envolve com muito carinho, com muita luz. E juntos, unindo todo o amor que sentimos em nossos corações, vamos com essa imensa luz vibrar pela cúpula espiritual desta casa, pelos trabalhos espirituais realizados nesta casa, pelos dirigentes espirituais e materiais de cada trabalho desta casa, pelas escolas de aprendizes do Evangelho e educação mediúnica, na figura de seus dirigentes e alunos, pela evangelização infantil, pré-mocidade e mocidade, na figura de seus dirigentes e dirigidos, pela assistência social e seus colaboradores, pelos ideais de aliança entre os grupos que propagam o Evangelho, que neste momento estão juntos espiritualmente realizando essas vibrações, pela Aliança Espírita Evangélica, pela Regional do ABC, por todos os companheiros que congraçam os ensinamentos cristãos dentro do Espiritismo, por todos os responsáveis de cada casa e de cada grupo, pelo nosso país, pedindo que Ismael derrame luzes douradas sobre nossos governantes e governados, pelos nossos irmãos, onde houver locais de fome, em qualquer situação regional dentro do nosso planeta, pela paz
entre os povos. Onde houver conflitos, onde houver desunião, onde houver desespero, de ideais que suplante o amor divino. Pelo equilíbrio econômico mundial, na figura dos dirigentes mais importantes dos países, pela união do movimento espírita, pelos hospitais, creches, penitenciárias, retiros psiquiátricos e locais de sofrimento, pelos vales dos suicidas, do sexo e dos alienados. E nesse instante, que vibremos também pelo CVV, por todos os atendentes que lá realizam um trabalho excepcional de atendimento ao próximo, o programa de prevenção de suicídio, o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia. E vibremos também por todos os companheiros com sentimentos suicidas. Vibremos pelo nosso planeta Terra e a paz, conforme prega os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Enfim, vibremos por nós mesmos. Vibremos por todos os companheiros da nossa casa, os trabalhadores incansáveis, dedicados, os trabalhadores que fazem as atividades, as tarefas específicas, os pedidos colocados na cestinha de vibrações que a toda semana chegam até nós, e os companheiros com sentimentos de dor e perda. Nosso amor ao próximo nessas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ouvir a Georgia fazendo a leitura da lição, tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Quantas e quantas vezes afirmamos categoricamente que temos fé em Deus e que nossa fé é racional e inabalável? Quantas e quantas vezes afirmamos e reafirmamos? Mas também, quantas e quantas vezes vacilamos diante de algumas situações e depois da tormenta haver passado, constatamos que nossa fé em Deus oscila e intimamente percebemos que nossa fé não é da extensão que pensamos que ela fosse e nos sentimos envergonhados de nossa fragilidade. Depois, esquecendo-nos do fato, voltamos a afirmar e reafirmar que temos profunda fé em Deus e surge outra situação e, muitas das vezes, caímos, levantamos e caímos. Mas Deus nunca nos deixou, insiste e persiste em nos auxiliar. Em quantas oportunidades isso nos foi provado? No mundo de expiações e provas, tereis tribulações. Não estareis isentos das dificuldades, afirmou o Mestre Jesus. Dificuldades com causas anteriores à presente existência e, na maioria das vezes, causadas agora recentemente. Mas sempre uma porta se abre, um novo dia amanhece e Deus novamente se faz presente. Porém, essa tutela divina não pode levar-nos à acomodação de que, como estamos amparados, podemos deixar de desenvolver nossa fé. Ter fé não é somente crer na existência de Deus. É necessário prová-la. É a prova, e a prova só acontece com testes, que com esforço e confiança o superaremos. Tende fé em Deus, aconselhou-nos Jesus. Com fé, facilitaremos o trabalho de apoio e amparo que os espíritos amigos, trabalhadores do Pai, exercem em nosso próprio favor. A fé ajuda a abrir a porta, dissipar as sombras aparentemente indevassáveis, auxiliar o efeito medicamentoso, a eliminar a angústia,
evitar a depressão, eliminando o nosso caminho, iluminando o nosso caminho. Tenhamos fé em Deus, fé inquebrantável, que pode enfrentar e vencer todos os obstáculos do nosso caminho. Construamos nossa fé até obtermos a fé inabalável. Só o é o que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, conforme ensina a doutrina espírita. Amigos, estamos chegando ao final, mais uma tarefa da nossa casa. As nossas vibrações, especificamente hoje, foram em memória de um companheiro que se foi. Que a espiritualidade possa ampará-lo com muita luz, com muito amor, e possa fortalecer os companheiros e a família que permanece. Força, Lúcia. Vamos encerrando então com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, meu Pai, de todo mal. O seu é o poder, o reino, a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.